noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a cada um dos irmãos. Eu os convido a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Antes de fazermos a leitura, convido você, se puder, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eterno, imutável, justo e bom, nós, agora, nesse momento, queremos louvar o Teu nome, aprender acerca da Tua palavra, da Tua vontade. Nós queremos aplicar em nossas vidas os ensinamentos adquiridos através da ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. E nós não o fazemos no nosso nome, por mérito próprio, mas pelo mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Por isso, nessa noite, clamamos mais uma vez, Teu nome seja exaltado, na terra como no céu. Amém. Capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé, da galeria de heróis da fé. É o capítulo mais comprido dessa epístola, dessa carta aos Hebreus. São 40 versículos. E eu vou pedir a licença de vocês para ler os 40 versículos, pois é um capítulo muito, muito importante para a nossa caminhada cristã. A palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Extensa leitura, não?
Mas quão rica, que tesouro inestimável é esse capítulo para mim e para você, para nós que somos cristãos. Eu ainda não tive o privilégio, quem sabe um dia Deus me permita, mas eu gostaria muito de entrar num museu lá na cidade de Roma, ou até mesmo em Paris, no Louvre, e adentrar naqueles salões e admirar as belas pinturas, as esculturas, a história de objetos milenares, coisas que aconteceram no passado longínquo, verdadeiras obras de arte. Então, andando por galerias, qual é chamado, esse capítulo 11 é chamado Galeria dos Heróis da Fé. É como se nós entrássemos num museu e olhássemos para o passado e ali, fixado nas paredes, houvesse ali o testemunho gravado de pessoas no passado que pela fé fizeram coisas impressionantes. Pela fé. Que palavra pequena! Em português, 2 letras, F-E. E aquele acentinho, fé. Pequena, mas que traduz um conceito tão gigante para aquele que crê pela fé. Talvez você já tenha sido questionado: você tem fé? Você possui fé? Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Talvez você tenha respondido, e ainda responda: sim, eu tenho fé. Eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Mas a questão, o que é fé? E do mesmo jeito que a palavra é pequena e abarca um significado tão gigantesco, não é tão simples responder qual é o seu significado. Talvez porque o que não é fé é muito mais propagado e aceito como sendo fé do que de fato o que significa a palavra fé. Então, seria importante logo de cara eu já falar para você o que não é fé. Por exemplo, estamos vivendo numa pandemia. E se você perguntasse para mim: pastor, será que eu vou sofrer com esse vírus, com o Covid-19? Pastor, eu fiz um exame e vou receber o resultado daqui 1 ou 2 dias sobre a Covid, sobre um câncer ou uma outra doença terrível. E eu digo para você: olha, tenha fé, que vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. E aí você diga para mim: pastor, eu tenho fé que realmente vai dar positivo ou negativo, né? Dependendo da doença e do exame. Mas isso é fé? Não, não é fé. Isso é torcida. Isso é uma vontade, um desejo meu de que os seus exames realmente não apresente que você esteja doente. E se você também desejar muito que seus exames apresentem conforme o esperado, isso não é fé também. Isso é uma vontade, um desejo, é uma torcida. Não muito diferente daqueles que torcem pelo time do coração. Então, pastor, se isso não é fé, o que é fé? Vamos tratar daqui a pouquinho do que é fé. Mas eu digo para você: fé não é um determinismo, não é um positivismo. Fé não pode ser criada no sentido de transformar realidades. A fé não faz isso. Na década de 80, 90, não me lembro muito bem, eu li um livro do autor coreano Po Young-cho. Eu acho que era esse o nome.
Mas o livro, acho que era a Quarta Dimensão, dizia o seguinte, esse pastor norte-americano, ele dizia o seguinte: olha, vocês têm que ter fé, porque vocês não têm as bênçãos materiais, vocês não são prósperos financeiramente, por quê? Vocês não têm fé. E o que é fé, segundo esse pastor? A fé é você acreditar tanto, 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 que você vai engravidar daquela ideia, gestar aquela ideia, e depois de um tempo, Deus vai ser obrigado a te dar aquilo que você ficou incubando durante muito tempo. E você tem que determinar. Então, se você quer uma bicicleta, você tem que deixar bem claro para Deus: olha, eu quero uma bicicleta, mas tem bicicleta pequena, bicicleta grande, bicicleta barata, bicicleta cara. Então, você tem que ter assim, bem claro o que você quer. Eu quero uma bicicleta Aro 29 da marca, sei lá, Caloi e da cor vermelha. Porque senão Deus não sabe o que você quer exatamente. Que tipo de bicicleta você quer. E como você não sabe expressar o que você quer, Deus não vai saber te dar o que você deseja. Então o que é fé? Fé é você materializar aquilo que está incubado no seu coração como uma ideia. Não, isso não é fé. Isso pode ser, no máximo, uma neurolinguística ou até mesmo uma feitiçaria evangélica. Isso não é fé. Fé não é você se trancar num quarto e moldar a cabeça de Deus, os planos de Deus, os decretos de Deus, porque você é teimoso para que determinada coisa aconteça na sua vida ou na vida de alguém. Isso não é fé. Aliás, seria uma estupidez tão grande, né? Nós nos trancarmos no quarto e dizer para Deus o que deve ser feito, pois Ele não sabe o que deve ser feito. Nós somos muito mais sábios do que o Senhor. Isso não é fé. Isso é tentar modificar a realidade e tirar a soberania de Deus. Olha só que caminho complicado é esse que nos é apresentado hoje como fé. Por isso, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o significado da fé segundo o capítulo 11 de Hebreus. E eu traria o título do sermão dessa noite da seguinte maneira: fé. Você tem que ter expectativa, perspectiva e continuidade. Expectativa, perspectiva e continuidade. Por quê? Porque aqui nós já vemos que parece que é algo tão abstrato a fé, tão abstrato, mas o autor, o que ele faz? Ele volta ao passado. E como aquele museu que eu citei para vocês, ele nos apresenta uma galeria de heróis da fé, homens e mulheres que nós sabemos que fizeram grandíssimas coisas no passado. E não o fizeram pelo poder da força do próprio braço, mas por quê? Porque eles eram pessoas de fé. Então nós vamos ver o que significa essa fé na vida dessas pessoas. E o autor já traz logo de cara. Não é à toa que esse capítulo é chamado de Galeria da Fé. E então o autor ele vai buscar fatos concretos de ações de homens que marcaram não apenas a história dos judeus, mas também a história da humanidade. E aí nós temos logo de começo, logo de cara, uma definição que é apresentada, aliás, não é uma definição, é a única definição apresentada nas Sagradas Escrituras. Que está lá no versículo 1 do capítulo 11. E eu vou pedir que você leia comigo novamente. Qual é a definição de fé, segundo a Sagrada Escritura, registrada aqui em Hebreus 11? Ora, a fé é a certeza daquilo que não vemos. A fé é a certeza daquilo que não vemos. E a prova das... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos,
e a prova das coisas que não vemos. Parece um pouco confuso ainda, né? Se nós temos certeza naquilo que esperamos, como podemos ter prova de uma coisa que ainda não vemos? Mas aqui nós já temos uma definição de fé. Então, tentando esclarecer um pouco mais, Stuart Olyott, ele diz o seguinte: a fé não é a certeza do desconhecido. O texto diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos. O Olyott diz: não é a certeza do desconhecidos, do desconhecido, mas o quê? Do invisível. Então, vocês percebem a diferença? Nós esperamos uma coisa e nós temos certeza que essa coisa virá, mas nós não vemos essa coisa. Não temos ela para mostrar para as pessoas e nem enxergamos com os nossos próprios olhos. O Olyott diz: olha, a fé é a certeza do desconhecido, mas não é a certeza do desconhecido, mas do invisível. A fé é a confiança inabalável que Deus cumprirá com todas as suas promessas. Então a gente começa a sair do campo do desejo do coração humano e a gente vai para a Sagrada Escritura. A fé, ela está alicerçada. Qual é a base da fé? O que sustenta a fé? A palavra de Deus. Porque Deus falou, nós cremos. Não é porque nós desejamos muito, subimos monte, descemos monte, ajoelhamos e acendemos vela ou fazemos qualquer outra coisa, damos dinheiro para a igreja, isso não modifica a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alicerce. Porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. E é uma coisa assim que parece que não é muito razoável, porque ter fé significa extrapolar limites racionais, muitas vezes. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que a fé ri das impossibilidades. E de fato, se você analisar, você pode grifar o nome aqui de alguns, e algumas pessoas estão implícitas no discurso do capítulo 11, mas se você parar o nome de algumas aqui, alguns heróis da fé citados aqui, diretamente ou indiretamente. Se faltar alguém, você pode corrigir na sua listinha. Mas eu separei aqui logo de cara Abel, filho de Adão e Eva, irmão de Caim. Aliás, que foi assassinado pelo próprio irmão Caim. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Poderíamos colocar aqui também Daniel, mas está incluso os profetas também. Mas olha que lista impressionante. Se fôssemos parar para contemporaneizar, você que gosta de esporte, principalmente futebol, se você pudesse montar uma seleção com nomes dos melhores jogadores da história do mundo, quem será que você colocaria? Talvez Pelé, Maradona, Ronaldinho, não sei, Zidane. E agora você, principalmente os homens, devem estar montando aí a sua seleção na sua cabeça. Mas, espiritualmente falando, um time de fé, olha só essa zaga, esse ataque, esse meio de campo. Nomes que fizeram coisas grandiosas. Porque confiaram na palavra de Deus. Por isso, é necessário que haja expectativa. Expectativa. Por um lado, nós temos acesso a relatos incríveis de pessoas que demonstraram possuir uma grande fé. Mas, por outro lado, cabe a nós tomar o lugar dessas mesmas pessoas,
antes das realizações. E nossa fé deve gerar uma expectativa para que o resultado seja vislumbrado antes que ele aconteça. Por exemplo, Noé. Noé, todo mundo conhece, né? Capítulo 6, a Bíblia diz que o pecado proliferou e ficou um estado calamitoso na face da terra, que Deus decidiu mandar um dilúvio acabar com tudo, mas ele escolheu Noé, um homem íntegro, um homem diferenciado daquela geração. E qual foi a tarefa que ele deu para Noé? Aí as crianças podem me ajudar, hein? Qual foi a tarefa de Noé? Construir uma torre. Será que Deus mandou Noé consertar um carro? Será que Deus mandou Noé plantar uma árvore? Não. Até os pequenos sabem que Deus mandou Noé construir o quê? Uma arca. Uma arca. Para colocar um casal de animaizinhos dentro da arca. O macaquinho, a macaquinha. O cavalinho, a eguinha. A zebrinha. E aí o zebrinho eu já não sei se é assim. Mas é um casalzinho de cada um. E qual era a expectativa de Noé? Que ia vir um dilúvio, uma chuva que seria tão pesada, tão intensa, que ia inundar o mundo inteiro. E só quem estivesse dentro da arca seria salvo. O problema é quando Deus disse para Noé construir a arca, eles não sabiam o que era chuva. Não chovia. Era no meio do deserto. Imagina só. Deus vem e diz para você: construa uma arca num lugar que não chove. Porque vai chover tanto que todo mundo vai morrer afogado. O que você diria? O que você faria? Faz sentido? Não faz sentido, realmente. A não ser se você for um homem de fé, uma mulher de fé, como Noé. Porque para Noé, o sentido não era a falta de chuva, a inexistência de chuva, ou estar ele no meio do deserto. Para ele, o que fazia sentido é que Deus falou para ser feito. Se Deus falou, então vai chegar um dia que vai acontecer. E é interessante que, imagina só vocês, você que é criança, adolescente, está me assistindo aí, talvez o seu papai tenha na sua casa uma furadeira, aquela que faz furo na parede, na madeira. Talvez tenha equipamentos de serrar madeira, de fazer coisas, né? Mas para pensar, na época de Noé, não tinha nada disso. Não tinha uma motosserra para ir lá cortar a árvore e fazer as pranchas de madeira. Era tudo na mão com ferramentas ali da época das cavernas. Ele demorou quase 100 anos para construir o barco. Quase 100 anos. Agora imagina você, um parente de Noé vindo. Noé, o que você está fazendo? Construindo um barco. Mas Noé, barco para quê? Esse aqui está seco, é um deserto. Deus me falou para fazer um barco. Aí vem o parente outro parente do Noé, a sogra e o sogro, e falam: Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo um barco. Noé, mas tanto tempo, por que você não faz uma outra coisa mais útil, que vai trazer um benefício para você, para sua família? Isso daí é bobagem. Nunca vai chover. Nunca choveu, a gente nem sabe o que é isso. E o Noé falou: não, mas Deus falou para me fazer, então vai chover sim. Noé, olha para o céu, Noé, não tem nem nuvem. Você está louco? E Noé olha para o céu e fala: não, mas o Senhor que está no céu
Ele falou para mim, construa uma arca. Então Noé tinha uma expectativa que a qualquer momento, depois de concluída a arca, ia começar a chover. E o que aconteceu? Ele acabou a arca. Os animais entraram na arca. Ele fechou a porta da arca. Aí deve ter caído uma gota, duas, quem sabe um chuvisqueiro. E de repente caiu água. E não parou de cair mais aquela água, não caiu. O solo foi ficando encharcado e começou a subir a água. Todos morreram afogados, exceto os que estavam dentro da arca. Noé, sua família e os animais. Expectativa. Se você é um homem e uma mulher de fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós muitas coisas que ainda nós não vemos com os nossos olhos, que ainda não pegamos em nossas mãos. Mas nós devemos ter a certeza absoluta que acontecerá. Um exemplo. Nós temos que ter expectativa que todo crente, ao morrer, já começa a desfrutar das alegrias de estar plenamente no Senhor. Nós devemos ter a expectativa que nós teremos um corpo ressurreto igual ao de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós devemos ter a expectativa de que nós, no dia do juízo final, Deus dirá para nós: seus pecados estão todos perdoados, venham para o meu reino. Nós devemos ter a expectativa que teremos um lar no céu. Jesus foi preparar um lar para nós. Nós temos que ter expectativa que um dia, viveremos num lugar onde não haverá dor, morte, tristeza, choro, depressão. Não haverá. Apocalipse 21 nos promete, a palavra de Deus nos promete. Você que está com dor agora, não tem remédio que tira. Você que está muito preocupado. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez o seu armário esteja vazio. Talvez a sua realidade neste momento diga para você: olha, não tem solução. Mas eu digo para você, a palavra de Deus te garante. Existem essas e muitas outras promessas para os filhos de Deus. E haverá um dia que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Deus está no controle. Tenha expectativa. Viva com expectativa que Deus é poderoso. Ele é o mesmo de ontem. É o mesmo hoje. E o será eternamente. Tenha no teu coração essa expectativa que coisas maravilhosas irão acontecer na sua vida. Porque eu desejo, claro que sim. Mas não é porque eu desejo que vai acontecer. É porque a palavra de Deus me garante. Então eu posso dizer com certeza: confie em Deus, tenha fé. 2. Perspectiva. Olha que palavra interessante. O que seria a perspectiva? Talvez perspectiva seja o ponto de vista, mas também possa ser considerado a vista de um ponto. Pense bem, qual é a nossa compreensão do passado e do futuro no presente que estamos vivendo? Como nós compreendemos aquilo que já foi feito, já está registrado, já choveu, já baixou o nível da água, já aconteceu muitas coisas, já foi lido aqui para vocês nessa noite.
No futuro, você já tem acesso a muitas e muitas promessas de Deus. Então você tem o passado e você tem as promessas do futuro. Do passado se concretizou, do futuro e está para se realizar. Mas e o presente? Como você vive o presente? Você vive o presente fortalecido pela confirmação daquilo que Deus já fez na vida dos servos dele? E você vive o presente na expectativa, olhando com seu ponto de vista para Deus e as promessas de Deus. Então, como um homem, uma mulher de fé, você não olha para as circunstâncias, mas olha para Deus. Porque se a sua perspectiva estiver no Covid, se a sua perspectiva estiver na economia, se a tua perspectiva, o seu ponto de vista for apoiado, baseado no político A, B ou C, ou nas suas próprias forças, então o seu ponto de vista é a vista de um ponto equivocado. Você tem que ter expectativa, mas você tem que também ter que ter perspectiva. Você tem que olhar para o que Deus faz, para o que Deus fala. Você tem que olhar para as Sagradas Escrituras. Noé não tinha garantias que viria um dilúvio. Tinha. Noé tinha certeza que havia um dilúvio, meu irmão? Tinha. Nunca tinha chovido antes. Ele tinha alguma garantia? Se você falou não, você errou. Sim, ele tinha. É o que eu estou falando até agora. Ele tinha certeza porque foi Deus que falou para ele. E ele confiou tanto que gastou anos e anos de sua vida fazendo a vontade de Deus. Mesmo que para as pessoas à sua volta aquilo fosse loucura. Mas, olha só, Abraão, outro nome, todos conhecem também. Olha só esse personagem, Abraão. Ele deixou a terra dele rumo a um lugar. Por quê? Porque Deus um dia falou assim: Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou dizer para você qual é. Aí Abraão, o que ele faz? O que nós faríamos no lugar de Abraão? Abraão fez uma coisa, mas talvez se fosse eu falaria assim: Senhor, o Senhor está falando para mim sair da minha terra, da minha casa, das pessoas, perto das pessoas que eu conheço, dos meus parentes, e tá bom. O Senhor vai me mandar para um lugar. Legal. Eu falo sim. Abraão disse sim. Eu também falo sim. Mas Abraão fez uma coisa que talvez eu tenha dificuldade de fazer, e talvez você também tenha dificuldade de fazer. Deus disse: Abraão, saia da sua casa, da sua terra, e vai para um lugar que eu vou te falar esse lugar. Talvez eu diria assim: Senhor, eu vou, mas onde é? Quantos quilômetros de distância? Qual é o endereço? Quem mora lá? É frio? É quente? É fácil? É difícil de chegar? Deus não falou onde era. Deus só falou: vai. Depois eu digo para você na hora que chegar. A única coisa que Deus disse: olha, vai ser uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. Eu vou dar ela para você. Eu vou fazer você o pai de muitas nações. Mas quando Abraão sai, ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe o que vai ter pelo caminho. Ele não sabe quanto tempo vai demorar. Ele não sabe de nada. Ele simplesmente confia em Deus. Simplesmente. Ele confia em Deus. E a história de Abraão é lindíssima. Porque esse caminho aí é turbulento. E Abraão, quando sai da sua terra, junto com sua esposa Sara, eles não têm filhos.
E o tempo vai passando, Deus prometeu para ele, Abraão, que ele seria pai de muitas nações, que através da semente dele, do filho de Abraão, a terra seria abençoada. E Abraão saiu da casa dele, do meio dos parentes dele, e ele está caminhando, ele está fazendo as coisas, ele está confiando em Deus, só que ele está ficando velho. E aí ele tem 50, ele tem 60, 70 anos. E filho não. Sara é estéril, não pode ter filho. Aí tem 80 anos, 85, 86, 87. Com 90 anos ele não era ainda pai. Mas havia uma promessa de Deus na vida de Abraão. Qual era? Eu vou dar um filho para você, Abraão. Eu vou dar um filho para você. Vai nascer da Sara. E a Sara, já velha, bem idosa, ela escuta Deus de novo falando para Abraão, e ela olha para si mesma e vê, olha, eu já não ovulo há muito tempo. Não sou capaz mais de gerar uma criança há muito tempo. E Deus ainda está com essa história de prometer um filho. E ela ri, baixinho, mas ri. E Deus ouve todas as coisas. E ele dá uma prensa em Sara e fala, Sara, eu falei que vou dar. Qual o resultado? Ela fica grávida. 90 anos de idade. Abraão quase 100. Nasce Isaque, o filho da promessa. Abraão teve o filho quando humanamente era impossível. Por isso que o Hernandes Dias Lopes, ele fala, e eu concordo com ele, a fé ri das impossibilidades. Mas Abraão é o pai da fé, né? O garoto cresce um pouco, adolescente, talvez ali, 15, 16, 17 anos, talvez não mais do que isso. Deus diz para Abraão, Abraão, leva o teu filho Isaque e sacrifica-o para mim. Tira a vida de Isaque por amor ao meu nome. O que Abraão faz? Abraão, já idoso, muito idoso, com o seu presente, um presente que ele anelou a vida inteira. Filho único da esposa que ele amava, Sara. O que ele faz? Ele fala, Deus, eu vou fugir da tua presença, igual Jonas, vai para um navio, para o lugar oposto, ele corta relações com Deus, ele fica rebelde, ele reclama, ele murmura, ele chuta o armário dentro de casa, ele bate porta. Não. Ele prepara uma viagem com lenha, ele afia o cutelo, a faca, ele prepara o menino para viajar. Chegou a um lugar determinado por Deus. Ele diz para o empregado, fica aqui, eu vou com o menino ali. O menino leva a lenha. Ele prepara um lugar, uma espécie de altar ali. E aí ele prepara a lenha, ele acende, ele prepara ali o lugar, ele prepara o menino e amarra as mãos do menino. O menino então pergunta, pai, mas onde está o carneiro? Onde está o cordeiro? E aí o menino já percebe que ele é o cordeiro que vai ser imolado. E ele faz essa pergunta para o pai. E se fizesse para você, pai, o seu filho? Se Deus pedisse a vida do seu filho, da sua filha, daquele que você mais ama na face da terra, se Deus dissesse, dê para mim, o que você diria? Você daria? Abraão estava posto a dar. E mais do que isso, ele disse para o filho dele, o Senhor proverá.
Pois aqui na leitura do capítulo 11 nós vemos que Abraão acreditava que mesmo que ele matasse seu filho Isaque, Deus iria o ressuscitar. Por quê? Porque Abraão tinha recebido uma promessa há muito tempo atrás de Deus. Qual era a promessa? Abraão, eu vou te dar uma descendência. Isaque é o filho da promessa. Não importa o que aconteça. Abraão acreditava, tinha fé que Deus iria cumprir com a palavra. Isso é fé. Isso é fé. Não é fé imaginando bicicleta vermelha de marca A, B ou C. Não é ficar torcendo por resultado de exame. Isso não é fé. Isso é desejo. Isso é vontade. Isso é torcida. Fé é você ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, confiando que o Deus dessa palavra vai cumprir tudo o que está escrito nessa palavra. Isso é fé. E por último, continuidade. Você tem que ter expectativa, perspectiva, mas você também tem que ter o senso de continuidade. Talvez essa seja a questão mais difícil para a nossa geração. Por quê? Nesse capítulo, o autor ilustra a continuidade entre os cristãos hebreus e os homens piedosos da antiguidade, para mostrar para eles que eles deveriam dar continuidade naquela galeria. Nós não podemos ser visitantes da história, pura e simplesmente. Sim, é sensacional. Nós devemos olhar para Noé, olhar para Abraão, olhar para todos esses nomes aqui citados e outros que não foram, e admirar realmente tudo o que fizeram. Mas nós devemos entender que cabe a nós, a mim e a você, o papel de estar nós também nessa galeria, cheios de expectativa no que Deus vai fazer, acreditando que vai acontecer, mesmo que tudo diga o contrário. Tendo o ponto de vista correto, a perspectiva exata, olhando para a cruz do Calvário, não para as circunstâncias. E lembrando Romanos 8:28. O que Romanos 8:28 nos ensina? O apóstolo Paulo registra lá. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí vem a coisa importante. Não é tudo será maravilhoso do jeito que você quer, mas tudo será conforme a vontade de Deus para o seu bem no final. Quando Deus disse para Abraão, sai da sua terra que eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Legal, bacana. A gente gostaria de uma promessa dessa, né? Mas quando Deus diz assim, olha, eu vou te dar um filho, mas esse filho não vem, a gente fala, mas aí não é legal. Não está cooperando. Deus não está cooperando. E aqui não está escrito que tudo coopera? Então, mas o tempo não está cooperando. Aí vem o filho. Legal, agora Deus está cooperando. Bacana. O filho saudável. Amém. Esposa feliz. Marido feliz, filho feliz, todo mundo feliz. Aí Deus fala, mas eu quero que você mate seu filho. Aí não está mais feliz, aí parou de cooperar. Mas Deus não está cooperando. Ele me deu o filho, agora ele quer tirar o filho. Aí Deus fala, Abraão, não precisa matar Isaque não. E provê um cordeiro por sacrifício. Agora Deus está cooperando. Você entende? Não é isso que o texto diz. Não é quando a gente está de acordo com o nosso gosto é que Deus está cooperando.
É quando nós entendemos, sim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, independente do que está acontecendo. Se for uma tragédia agora que estiver acontecendo na sua vida, louve a Deus e diga: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus, então isso está cooperando de alguma forma. Eu só não sei como está, mas tá, eu tenho certeza que está. Ah, mas eu perdi o emprego. Eu não sei. Talvez, com certeza, talvez eu diga que algo melhor está por vir em breve. Talvez demore. Mas com certeza eu posso dizer para você: Deus está cooperando para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas mesmo na doença, mesmo na tragédia, tudo coopera. Continuidade. Continuar exercitando a fé antes que as coisas aconteçam. É ser o Noé antes do dilúvio. É ser o Abraão antes da gestação. É ser essas pessoas que se tem agora de pouco. Abel, Enoque, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, Daniel. Antes que as coisas aconteçam, antes que os leões tenham as bocas fechadas, antes que a fornalha acesa não seja preenchida com Sadraque, Mesaque e Abednego. É da continuidade nessa galeria de homens e mulheres de fé. Então devemos saber que Deus sempre nos leva para onde? Para o melhor. Sempre Deus vai nos levar para o melhor. Mesmo que no caminho as coisas fiquem estranhas, fiquem ruins. Fé é dizer para Deus: eu vou, Senhor. Eu vou para onde o Senhor mandar eu ir. Eu faço, Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça. Pois eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E as suas promessas irão se cumprir na minha vida. Todas essas pessoas citadas sofreram, lutaram, esperaram bastante, algumas delas, tiveram medo. Muitas falharam em algum momento de suas vidas, mas o que todas tinham em comum? Todas elas continuaram a confiar em Deus, avançando, cumprindo a vontade do Senhor. Que você tenha fé. Tenha fé que dias melhores virão, não com uma força de expressão popular, mas porque Deus nos promete que dias melhores virão. Tenha fé. Por mais que seu coração esteja atribulado, contrito, talvez seus sentimentos sobrepostos, justapostos, por dúvidas, ansiedade, por tantas coisas, por medo. Tenha fé que você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Tenha fé que o Senhor está contigo. E o Senhor é teu pastor. Ele não vai deixar você com falta de nada. Tenha fé que cada detalhe da sua vida está sendo atentamente observado pelo nosso Senhor. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua circunstância. E decida
Em nome de Jesus. Crer, mesmo que não veja. Confiar, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. E ter a certeza daquilo que espera e a prova daquilo que não é. Que o Senhor Deus te abençoe, te sustente até aquele dia, em nome de Jesus. Amém. O amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. E que Deus multiplique a sua fé. Amém.